boa noite. Esperar aí a rapaziada chegar. Falar aí de um pouquinho, né, de corrida, low carb, comida de verdade. Existe mito pra caramba. E as pessoas vêm se interessando mais, né, com low carb. Vamos dar um tempinho aí pra chegar mais pessoas. Olha a Letícia. Ei, boa noite! Cheguei! Deixa eu aumentar aqui meu som. Chegamos! Espera só um E aí, minuto. André? Espera só um minutinho para as pessoas chegarem. Beleza. Como tá o Domingão, Letícia? Tranquilo, Eu tô escutando teu frio, feedback aí. Oi? Eu tô escutando meu áudio. Tá escutando agora? Não, eu tô escutando bem, mas eu escuto meu áudio daí. Ah, você também escuta o seu áudio? E agora, hein? E agora? E agora? Não sei. O que a gente faz? Não sei se as pessoas também estão escutando. Não, acho que não, porque eu não tô escutando eu falando. Boa noite, rapaziada. Eu queria iniciar hoje. Rapaz, tá estranho aí. Vocês estão escutando também o meu áudio que sai com feedback. Vamos ver aí o que é que estão achando. Ó, tô escutando eco também, Letícia. E agora? Peraí, que eu vou arrumar um negócio aqui, peraí. Corre, Letícia. Será que ela vai botar o fone? Oh, Isso. Eu vi que você fez um torresminho hoje. mamãe fez. Oi, Tá me escutando agora? tô te escutando. E você? Tá me escutando? Maravilha. Peraí, deixa eu aumentar. Beleza. Melhorou? Aqui melhorou, não tô escutando mais o meu eco, não. Ah, então ótimo. Então pronto. Vamos lá, Deu boa certo. noite. Já chegou algumas pessoas. Sim, quarto esquina. Não sei se você tá me entendendo direito. Pra quem tiver uma pergunta, tá? Pode mandar que a gente vai conversar um pouco sobre low carb, corrida. E eu queria iniciar hoje parabenizando o Lucas, né, que participou já de algumas lives, participou da live passada que a gente fez na quinta-feira sobre estratégias low carb para maratona. O Lucas correu sua primeira maratona hoje em Porto Alegre, terminou em 3 horas e 38, não consumiu absolutamente nenhum gel de carboidrato, terminou inteiro. Eu vi os vídeos dele aqui no Instagram e terminou dando um pique danado no final, com muita energia, e ele me relatou que terminou inteiraço, incrível. Ele disse que não conseguia acreditar, e ele participou desse trabalho, né, de low carb, performance, também é cliente de Letícia. E como foi essa preparação de Lucas, Letícia? Então, eu mandei mensagem para ele também, né? Aí perguntei para ele se ele já estava, se ele acabou e queria fazer a maratona de novo, né? Porque ele falou que estava inteiro. E aí eu perguntei como é que ele estava se sentindo. Ele falou sem fome, né? Que mesmo tendo corrido sem precisar de utilizar nada, né? Nenhum gel, nada, ele ainda terminou a prova sem fome, né? Que é só com as dores normais do corpo, né? Mas assim, a gente nós entramos com a estratégia já faz algum tempo, acredito que uns 2 meses já, que a gente já entrou com uma estratégia. E aí a gente foi fazendo aos poucos essa mudança, né? Nós fomos retirando os carboidratos aos poucos e a gente depois entrou com a cetogênica, né? E jejum. E ele
está se dando super bem, né? Está se saindo super bem com relação à performance dele, os treinos dele estão todos feitos assim, e ele tá ótimo, né? Esse aqui é Que o maravilha. mais importante. Eu me vejo do lado dele também, essa felicidade de correr uma maratona e correr em cetose. No meu caso foi mais difícil, porque eu passei pela fase de adaptação. Quando eu comecei a correr, eu tinha essa crença de que precisava de carboidrato, e era essencial para ter energia, para ter performance. E quando eu decidi tentar a low carb para maratona, eu tinha um certo receio, né? A gente não encontrava atleta nenhum no Brasil, material em português escasso. E Não eu acha? decidi tentar. Enfim, meus melhores tempos têm sido com low carb. Já corri algumas maratonas low carb, corri em Boston ano passado abaixo de 3 horas. E corri maratona de 50 quilômetros, de 100 quilômetros em low carb. E é essa experiência que a gente quer passar, né? E quando o Lucas correu sua primeira maratona agora em low carb, é mais fácil para ele, porque ele não... Para que eu vou precisar de carboidrato? Terminou inteirão, bem, Inteiro. sem precisar de nada, né? Esse é o E mais absolutamente legal, né? Nem um gel de carboidrato. E Vale. então, André, quando eu iniciei o trabalho com atletas, justamente é a dificuldade que a gente encontra de encontrar pessoas que já passaram por isso, né? Que já fizeram uma experiência. Porque às vezes a gente fica na teoria, a gente fala assim, não, dá certo. Mas a gente fica assim, mas dá certo, mas será que dá certo mesmo, né? E aí a gente começa a ficar meio cabreiro com relação a isso, né, como profissional, porque a gente tem a teoria, mas existem muitos mitos com relação a esse uso do carboidrato, né, em provas de maratonas, triatlon, e de repente você vê pessoas, atletas, né, fazendo o que realmente está escrito ali na literatura, e isso é sensacional. E eu, por exemplo, que eu corro, né, não corro igual vocês, eu dou minhas corridinhas, mas eu comecei a perceber que realmente dava muito certo, e muito mais do que dar certo de você não ter nada, né, de você não desmaiar, enfim, a performance é outra. Você acaba inteiro, você finaliza um treinamento, você finaliza uma prova inteiro, com vontade de fazer mais. É uma coisa assim engraçada, você não tem vontade de morrer, né? Você acaba inteiro, e isso é muito, muito legal dentro dessa estratégia, é o mais legal. As pessoas perguntam, mas se eu não como carboidrato, de onde vem a energia, né? E alguns mecanismos já se conhece, alguns estudos mostram. Vem cá, venha. Tem uma visita aqui, ó. Boa noite para as pessoas. Boa noite. Eu acabei de... Boa noite! Que lindo! Tudo bem? Que joia! Pronto. As pessoas perguntam de onde eu como carboidrato. De onde vem a energia se eu não como carboidrato? E a gente sabe, né, que existem mecanismos, por exemplo, a gliconeogênese, que consegue produzir a glicose a partir de outras substâncias. O fígado produz a quantidade mais do que necessária que alguns órgãos precisam, né, de glicose. E a gente não precisa comer carboidrato para absolutamente nada. E quando a gente corta o carboidrato, precisa passar por uma fase de adaptação, e aí onde atletas vão otimizando os acessos aos estoques energéticos vindo de gordura. Tá guardado. Minha filha tá aqui. Tô ganhando muito desenho, tá? Então tá ótimo. E é impressionante como atletas vêm otimizando a performance sem comer carboidratos. Guarda aqui. E você vem percebendo isso também com seus atletas, não é, Letícia? Sim. Vem E tendo um resultado. Também, né? Tem resultados. Hoje, a Ana Cláudia, ela ficou em primeiro lugar em uma prova em Itajubá, 5 quilômetros, né? E ela vinha de uma lesão, né? Ela não estava com treinamento tão intenso assim, ou seja, ela parou um pouco, e mesmo assim, hoje ela ficou em primeiro lugar na prova que ela correu, né? Na corrida dela. 5 quilômetros, E também 5 quilômetros.
né? E mesmo passando por lesões, né? Que ela não estava tendo um treinamento adequado, né? Mesmo assim, ela ficou em primeiro lugar. É importante você falar isso, que foi uma prova de 5 quilômetros, porque assim, a maioria dos estudos que a gente vê low carb e performance são com atletas de ultramaratona, de maratona, e tem pouca evidência de atletas que correm curta distância, porque é muito mais intenso. E você vê agora um caso real de um atleta que foi campeão na prova de 5 quilômetros, numa intensidade muito grande, faz low carb, né? Bacana. Sim. E tem também o meu atleta mais velho, né? Não é mais velho, mas a gente chama ele de gato. Oi? Mais experiente. Não entendi? Mais experiente, vamos dizer assim. E ele também tem corrido as provas. Ele, assim, na verdade, o treinamento dele é um treinamento muito intenso, porque ele corre com todo mundo. É aquele que você chega assim, vamos correr comigo? Ele corre. E qualquer hora do dia. Então, assim, ele provavelmente corre muito mais que 20 quilômetros todos os dias. E ele é sensacional, porque ele não tem lesão nenhuma. É uma pessoa que termina um treinamento com você. Se uma pessoa chamar ele, ele treina de novo e a gente faz a estratégia low carb com ele. E ele está se dando super bem para a categoria dele, ele vem tendo ganhos. Praticamente todas as provas que ele participa, ele ganha pódio, independente se é primeiro, segundo, terceiro, ele sempre está no pódio para a categoria dele e ele faz, né, low carb, e a gente faz o acompanhamento dele mensal, faz avaliações, como é que está indo a alimentação. É muito bacana o resultado que ele vem tendo. É muito legal. É bom a gente ver que está sendo difundido cada vez mais, né, a prática da atividade esportiva, seja ela qual for a modalidade, o esporte, com low carb. As pessoas... Aqui, ó, o camarada Gilcan Pisani. Sou ciclista e faço low carb, jejum intermitente, creio que sou um dos pioneiros no Brasil, chamado de louco pela galera aqui. Eu também sofria muito preconceito, sabe? Eu compartilho com grupos que eu trabalho, e quando eu compartilhava com as pessoas, eu como pouco carboidrato, faço atividade física em jejum, as pessoas, você é louco, como você pode? É louco. É simples, nas provas, nos treinos, sabe? Depois que eu corri 50 quilômetros, depois que eu corri 100 quilômetros, depois que eu corri a maratona abaixo de 3 horas, com low carb, não tem o que discutir. Além dos artigos, né? Porque a gente mostra muita teoria, vê na teoria que funciona, que tem estudo controlado mostrando que funciona, mas falta esse contato real, né? A gente conhecer algum brasileiro ou alguém próximo que compartilha a experiência e a gente vê que funciona. Mas, infelizmente, ainda existe pouco domínio sobre o assunto, né? Que é onde a gente está começando a trabalhar, de fato, essa fase de adaptação, mostrando as pessoas para respeitar. Existe um período, um cronograma a ser seguido, e os resultados têm sido incríveis, né? Muito legal. É muito legal, André, você ver que aquilo que você, no caso, né, que eu mais amo, que é a nutrição, e da maneira que eu venho trabalhando, tem dado resultados positivos. E assim, não só em performance, né, da pessoa, mas assim, as pessoas têm ganhado pódio, eles têm subido no pódio, então isso assim é uma vitória para eles, e para mim também é uma vitória, porque quando você entra com um contexto de você fazer uma alimentação com menos carboidrato, a primeira coisa que o atleta faz ele fala assim, não, isso não vai dar certo, né? Eu vou desmaiar, Letícia. Então, ou seja, é um trabalho que você precisa tirar, né? Desmistificar aquilo tudo. Questão de suplementação. Quando eu falo, não precisa. E aí eles falam, como assim? Então, assim, é um trabalho que você tem que ter bem o embasamento muito grande para você falar assim, confie em mim que vai dar certo. Né? E então, quando você realmente vê os resultados acontecendo nos atletas, isso é sensacional. Eu falo que eu me sinto parte, né, daquilo que eles conseguem em tempo. Né? Letícia, eu melhorei o meu tempo, eu melhorei, eu não tive lesão, minha respiração foi ótima. Então, isso tudo é uma coisa que engrandece, né? Me engrandece como profissional, porque às vezes eu tive que, né, fazer um esforço para que a pessoa acreditasse naquilo que realmente estava falando, que olha, vai dar certo, pode ir tranquilo,
E, nossa, é sensacional. A sensação é muito boa quando você vê um atleta e dando um resultado muito legal. É sensacional. Tem uma pergunta de João Sérgio Seleite. Existe algum respaldo com relação a questões cognitivas? Sim, a gente encontra artigos falando que, por exemplo, cérebro e coração funcionam muito melhor quando utilizam corpos cetônicos como fonte de energia. E existem estudos mostrando que a concentração ela é bastante otimizada, né? Já que o cérebro funciona muito melhor utilizando corpos cetônicos como fonte de energia. Tá? A glicose ela é mais instável nesse sentido e tem respaldo científico, sim. E é bom, né, lembrar, né, André, da adaptação. Né? Então, não significa que você está saindo de uma dieta convencional, digamos assim, entrando para a dieta low carb, não quer dizer que você já vai sair correndo, ganhando performance, não. Você tem toda uma adaptação para isso e, às vezes, você pode ter no início uma queda de rendimento também, que é normal, né, num curto período de tempo, porque o seu organismo ele está mudando daquele metabolismo glicídico, que é a glicose, para um metabolismo lipídico. Então é como assim, ele vai querer sempre buscar, né? Então realmente existe uma adaptação. Então se as pessoas os atletas que iniciam low carb, se tiver às vezes numa prova, sabe, daqui 2 semanas eu vou fazer uma prova, uma maratona, aí eu já, né, falo assim, não, nessa maratona, infelizmente, você não vai conseguir ter a performance que você quer, porque existe a adaptação. Então, isso também é bom, né, a gente passar para as pessoas que existe um período de adaptação. Neide tá tirando onda comigo aí. Neide, ela participa de grupos também. Burgão, vamos prestar vestibular para medicina, viu? Já entrará com muita cara. É um assunto que eu gosto, sabe, Neide? Eu emagreci, muitas pessoas que me conhecem sabem que eu emagreci pra caramba e que tem mito demais sobre alimentação, artigos, né, evidências, o que se prega. Enfim, existe muita contradição, eu gosto de pesquisar bastante. Somos especializados em nutrição esportiva e eu venho compartilhando muito da verdade, muito do que se prova e compartilhando principalmente a minha experiência. E o que Letícia falou é 100% verdade. É muito provável que no início de uma adaptação cetogênica a performance caia. E aí onde é fundamental persistir, ter um acompanhamento, sabe? Eu, como um atleta amador também, eu compartilho muito do que eu passei, das minhas dificuldades, tanto na questão motivacional quanto no período de adaptação, né? De fazer isso de forma gradual, até persistir, otimizar os resultados. Na questão do pré-treino, intra-treino, pós-treino, existe também modelos de adaptação em relação à alimentação que otimizam a adaptação. Tá? Então, essa fase de adaptação no início é importantíssimo ter um acompanhamento e persistir. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. Rehane. Oi, pessoal, existe a possibilidade de um organismo não se adaptar ao low carb? Quer responder, Letícia? Existe, né? Eu acho que é mais psicológico do que fisiológico, né? Porque tem pessoas que não levam tanto tempo, porque realmente como tem essa queda do rendimento de início, isso é muito individual, porque tem pessoas que elas têm um período de adaptação maior que o outro, então às vezes a pessoa não consegue, né, levar isso por maior tempo, né? Ela não consegue ter paciência. Eu falo que é mais psicológico do que fisiológico, mas eu acho que isso é uma questão muito individual, mas vamos colocar na Vera mesmo, qualquer pessoa consegue se adaptar, né? De todos os atletas que eu acompanho, que são bastante, eu vejo que os que não conseguem são os que não tiveram paciência de esperar o período de adaptação. Vê só, eu compartilho dessa mesma opinião, tá? Mas a gente não precisa de comer carboidrato para nada na vida. Para ter uma vida saudável, para envelhecer com saúde, a gente não precisa de carboidrato para nada. Nós que somos atletas amadores, também não precisaria de carboidrato para absolutamente nada. O carboidrato, de maneira geral, tá? Estimula muito a insulina. A insulina é um hormônio também anabólico. Então, o fisiculturista, ele nesse sentido precisaria comer carboidrato para competição, para crescer tanto massa gorda quanto massa magra. Mas, salvo algumas exceções, a gente não precisaria de carboidrato.
No contexto evolutivo, a gente evoluiu quase 3 milhões de anos comendo pouco, muito pouco ou nenhum carboidrato. Foi nesse contexto que a humanidade evoluiu, que nossos genes se adaptaram, tá? E gastando muita energia para sobreviver. Então, assim, tecnicamente, todo mundo pode se adaptar a low carb. Agora, se você não quiser, não é preciso, tá? Ninguém precisa fazer low carb por alguma razão. Mas para longevidade, para atleta, prevenir doenças, melhorar o sistema imunológico, otimizar a performance, acessando mais estoque de energia, aí a gente ganha muito nesse sentido. Mas é possível, mas pela pessoa não acreditar e não querer, tá? Não se adaptar ao low carb, do que necessariamente a incompatibilidade de adaptação no organismo, enfim. Exato. Olhar aqui, o melhor de tudo é ter a liberdade de comer de correr sem comer, a qualquer hora, a qualquer momento. Exatamente. O que eu compartilho com as pessoas, nos primeiros 7 dias, 10 dias que quem entra de cabeça na low carb, o primeiro sintoma é a ausência de fome. Então, o jejum começa a vir natural daí, né? As pessoas não precisam forçar o jejum. Aí já começa outro mês. Será que eu posso fazer atividade física em jejum? E a gente pode falar já sobre isso, mas não depender de comida, não ficar pensando em comida o tempo todo, não correr uma maratona sem já de carboidrato é maravilhoso. Foi assim que eu consegui correr quase 3 horas, tá? Em Boston, ano passado, não consumi absolutamente nenhum gel de carboidrato. É libertador, né? Chega a ser libertador. Libertador, pô. As pessoas se fazem a depender de carboidratos. Isso é feio. Sobre a prática de ciclismo em competições, alguns já estão adaptados e quais os resultados? Eu não conheço. Eu conheço se tem um ciclista que ele foi campeão do Tour de France 2, que fazem low carb, tá? Eu acho que não fazem cetogênica. Eles fazem low carb, paleo, fazem a periodização, que é o que a gente propõe também, a gente vai falar no final sobre isso. Mas existem muitos atletas de altíssima performance ganhando títulos internacionais que praticam paleo low carb, tá? Que é o que a gente vai propor isso. E eu só fazer uma observação do meu marido, né? Meu marido é triatleta e ele pratica, né, a dieta cetogênica e agora nós estamos intensificando, né, essa cetose com ele, porque a prova dele é daqui 2 semanas, praticamente daqui uns 10 dias, e ele corre muito bem e o que ele mais corre, nada, né, anda de bicicleta, né, faz todo o percurso, o que ele mais fala é como que você não sente aquela canseira, e no final da prova, meio que você está inteiro, né, você não cai, né, não tem aquela queda. Então isso é o que ele mais fala com relação à sensação, é a sensação de você ficar inteiro, terminar a prova inteiro. Esse é o que ele mais, né, tem o feedback maior que ele me passa. Para quem corre provas longas, maratonas e ultramaratonas, sabe, né, que depois de um treino longo, uma prova intensa, longa, 24 horas, 36 horas, 48 horas depois, o cansaço muscular é demais. E quem faz low carb quase não sente isso, tá? A recuperação pós-treino, pós-prova é muito mais rápida, muito mesmo, tá? Então, um dos benefícios, né? Já que, tecnicamente, o corpo poupa o glicogênio muscular, vai utilizando muito da gordura corporal, tá? E utiliza o glicogênio mais em momentos específicos, de maior intensidade. Então, a musculatura ela é um pouco mais preservada por conta disso. Tem uma pergunta de Patrícia. Vocês acham que qualquer pessoa que não tenha doenças metabólicas pode se adaptar ao low carb? Acho que a gente respondeu isso, né? Qualquer. É verdade que quem tem hipotireoidismo deve ter cuidados com low carb? Cuidados como assim? Eu tenho pacientes com... eu tenho pacientes que têm hipotireoidismo, né? Eles não são atletas e que se dão super bem, né? Eles têm todo um cuidado com a medicação, né? Eu tenho médicos que trabalham junto comigo e, enfim, eles se dão super bem. Eu não sei que tipo de cuidados que a pessoa está falando, né? Mas, enfim, tem pacientes e os pacientes... Low carb estaria mais associado a paleo, né? Priorizar o consumo de alimentos da natureza, boa quantidade de vegetais, legumes, verduras, e não há absolutamente nenhuma contraindicação com isso, né? A gordura natural dos alimentos.
Tudo são estratégias, né? Eu atuo com low carb para qualquer idade, né? E, enfim, cada um tem uma estratégia diferente. A estratégia que eu vou usar para uma criança, para uma gestante, com certeza vai ser diferente para uma estratégia que eu vou utilizar para quem quer emagrecer, por exemplo. Tudo são estratégias, né? Queiroga, Dani, é indicado fazer low carb que tem gordura no fígado? Acho que principalmente, né? Principalmente. É o que mais precisa. Quando a gente faz low carb é justamente isso, né? O corpo começa a queimar gordura corporal, gordura hepática também está utilizada como fonte de energia, tá? Então não tem alternativa melhor do que low carb para gordura no fígado. Neide, tem o Hashimoto e uso por T4 e nada interfere. Olha aí. Respondeu, Neide. Obrigado, de nada. E é interessante, tá? Porque, como eu falei no início, as pessoas, muitos treinadores, muitos profissionais de saúde, de educação física, acabam desconfiados muito de low carb para performance, porque há uma crença muito forte. A força do carboidrato nas últimas décadas foi intensamente estudado, foi fortalecido, e as pessoas só olham um caminho. E os poucos estudos que mostram que low carb não funciona são estudos feitos com atletas que não estão adaptados à cetogênica. E os estudos feitos com atletas já adaptados, depois de passar por vários meses, mostram resultados incríveis. Eu tenho compartilhado muito desses artigos, tá? De atletas, principalmente de ultra resistência, que otimizam a performance, que oxidam muito mais a gordura corporal quando restringem o consumo de carboidratos. E o mais interessante é que o glicogênio ele é idêntico dos dois grupos, quem consome muito carboidrato e quem consome pouco carboidrato. Tá? Então essa história de que fazer low carb vai nos fazer queimar mais músculo, perder mais músculo, é mito, né? Mitaço! Esse é um mito, esse que é o pior, esse que a gente tem que botar, né, mostrar para eles, não vai perder massa magra. Esse é o maior desafio quando a gente fala em atletas. Que a primeira pergunta, mas eu vou perder massa magra? Não vai! Então esse é o maior desafio. E você tem algum cliente que treina em jejum, Letícia? Tenho vários. Inclusive eu, né? Inclusive eu. O jejum, ele... Enfim, depois de adaptação em low carb, em cetose, a pessoa pode fazer o treinamento tranquilamente em jejum, né? Não há problema nenhum. E teria algum benefício ou algum malefício? Mas, benefício que eu sempre falo para os meus pacientes pelo fato de ter um aumento da adrenalina, você consegue correr mais, né? Você parece que tem mais fôlego, né? O negócio parece que vai mais rápido, aumentando, né? Tem um aumento da adrenalina com o jejum. A questão do GH também, que é o hormônio do crescimento. Então, para musculação, quem às vezes faz musculação em jejum, eu sempre falo dos benefícios do GH está um pouquinho aumentado, né? E o jejum, em todos os meus atletas, os meus praticantes de atividade física, eles só falam bem com relação a fazer o treinamento e ficar tranquilo. Assim, não é um treinamento, mesmo que seja um treinamento mais pesado, ele fica mais tranquilo, né? Assim, não é uma coisa que finaliza e tá acabado, tá morrendo, né? Então, o que eu tenho visto de resultado, de feedback dos pacientes é justamente isso. E comigo também, né? Porque às vezes eu faço treinamento e como alguma coisa, o meu rendimento não é tão bom quanto se eu fizesse o jejum, né? Então, o rendimento no treinamento é muito melhor. Eu nunca me senti bem, tem que treinar, tem que comer para treinar. Nunca, mas sempre escutei, olha, coma. E depois que eu comecei com a low carb, que a fome diminuiu, comecei a experimentar comigo. E aí é onde eu compartilho a minha experiência de pré-treino, sabe? Que eu não fui pro jejum logo. Eu comecei migrando, eu tomava café com óleo de coco, até que eu tirei o óleo de coco e hoje eu só tomo café antes de treino, de prova, enfim. E já corri diversas provas em jejum, até maratona em jejum. E comprometimento da performance nenhum, e estou vivo aqui para compartilhar isso, né? E eu faço questão de dizer para as pessoas, não é que treinar em jejum seja melhor ou seja pior. Apenas para quem está adaptado, para quem não se sente bem ter que comer, não tem nenhum risco, né?
E a humanidade pratica jejum já há muito tempo. Tem uma pergunta da Patrícia, né? Perguntando sobre a insulina. Tá ótimo, insulina de 2,5, triglicérides 57, glicose 73. Excelente. E o principal, tá se sentindo bem? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Você se sente bem? Você está se sentindo uma pessoa saudável? Eu acho que é o mais importante. Muito além de você ter esses valores de exames que estão ótimos, você tem que estar se sentindo bem para a prática de atividade física. Então, tá excelente. Letícia já foi gordinha também, né? Esteve assim, Já. Eu vi uma foto. Muito. Sim, eu engordei muito nas minhas gestações por vários problemas, né? Eu tive problemas as minhas gravidez são de risco, então eu até perdi 2 neném, então, enfim, aquela ansiedade, uso de hormônio, eu engordei muito, eu engordei 20 quilos na minha gestação. E porque eu comi também, né? Não vamos falar que eu não comi, eu acabei exagerando, né, em tudo que eu podia, porque, né, tá grávida, pode comer, né? Mesmo sendo nutricionista, olha só, né? Olha que revelação, né? E eu engordei muito. E depois da gestação, eu voltei a fazer a dieta convencional, porque até então eu não fazia low carb e eu não tive resultado. E aí foi que eu falei, não é possível, né? Porque eu comia direitinho, né? De 3 em 3 horas, as minhas barrinhas de cereal, eu emagreci, eu não entendia por quê. E foi aí que eu descobri a low carb e em 4 meses eu perdi 20 quilos, sem passar fome. Né? Então foi uma coisa assim muito rápida e, né, isso eu gosto de falar, deixar bem claro que isso é bem individual e na época eu era extremamente focada, então eu era aquele negócio, né, de segunda a segunda, não fazia nenhuma estripulia, não saía da dieta, então eu fui bem focada. Nessa época, porque foi assim, logo que a minha filha nasceu, então eu também não tinha tempo de fazer uma atividade física legal, então eu emagreci mesmo, foi com alimentação. Hoje é que eu faço as atividades físicas, né, que eu faço musculação, a corrida, a bicicleta, mas quando eu iniciei, eu não fazia, porque é aquela questão, né, ou eu cuidava da pequenininha, ou eu fazia atividade física, né? E como a gente, com o neném pequeno em casa, eu não conseguia. Mas foi muito rápido, eu emagreci muito rápido. E depois, né, que eu falei, bom, agora eu preciso fazer atividade física. Eu sempre gostei de fazer, né, atividade física. E aí, se ela crescer um pouquinho, eu já iniciei. É isso que eu queria compartilhar. É uma opinião minha, tá? Eu acho bacana pra caramba. Para quem trabalha com emagrecimento, com atletas, com performance, pessoas como você, tá, que emagreceu, não é alguém que estudou, que sabe só teoria, que passa uma dieta, calcula calorias e controla, faz um papel, bota... Não, você passou por isso, você emagreceu 20 quilos, você tem atletas, você recomenda o que você pratica, tá? E acho bacana isso. E é o que eu faço também, né, de emagrecer pra caramba, eu mostro os problemas que eu tive, o que eu enfrentei, as dificuldades que tive como atleta que está utilizando performance, low carb, as dificuldades que eu tive, as informações que eu recolho, o que funcionou para mim, o que não funcionou, e a gente está compartilhando isso com pessoas, a gente está vendo o resultado, é bacana pra caramba. E é isso, eu estou falando isso porque eu queria chegar na resposta, na pergunta aqui de João Sérgio, ele fala que essa migração gradual deve ser um ponto fundamental para quem está dependente de carbo. E foi o que a gente falou no começo. Para quem quer entrar na low carb, quem é atleta, percebe uma queda de performance no começo e acha, isso não funciona para mim ou isso não funciona. E para quem persiste, para todo mundo que persiste, a gente vê que dá resultado, tá? Porque a gente passou, a gente sentiu na pele, a gente vê na prática isso. E é por isso que a gente está fazendo um programa para ajudar pessoas, ajudar atletas a se adaptar no processo de adaptação low carb, otimizar a performance, na questão da paleo, longevidade, prevenir doenças e trabalhar pré-treino, pós-treino. E a gente está fazendo esse programa, Letícia e eu, que muito em breve a gente vai lançar.
André, você está sempre em cetose e eu faço só low carb. Eu vou chegar lá, vou compartilhar isso. E a gente está fechando esse programa justamente com fundamentação científica e o que a gente vê na prática no que funciona. Infelizmente ainda tem pouquíssimo conteúdo em português, tá? E principalmente atletas que praticam, que obtêm resultados, e a gente vem conquistando bastante isso. E a pergunta de Patrícia, se eu estou sempre em cetose ou se eu faço só low carb, eu faço ciclos, tá? Eu compartilho isso também. Durante, por exemplo, 3 semanas no mês eu faço cetogênica e durante uma semana eu escolho 2 ou 3 dias para comer um pouco mais de carboidrato, tá? Para trabalhar algumas adaptações metabólicas. Eu não vou radical só para um lado. As pessoas que comem muito carboidrato, quando descobrem que o carboidrato não é tão essencial assim, acaba indo para a cetogênica e para o carboidrato vira um inimigo e não é verdade. Tá? Em alguns casos, o carboidrato pode ser um aliado, sim, e é importante a gente saber trabalhar as duas questões metabólicas, né? Trabalhar com a glicose e com a gordura. E é isso que está trazendo. Depois eu quero fazer uma observação. Hoje, por causa da questão do low carb, eu acho que a gente tem vivido numa carbofobia. Sabe, André? Então, ou seja, antes o vilão era a gordura. Então, hoje o vilão é o carboidrato. E eu gosto sempre de colocar isso bem, né, em pratos limpos, digamos assim. O carboidrato, ele não é um vilão. O carboidrato em excesso é um vilão. Assim como uma gordura em excesso, assim como proteína em excesso, ou seja, tudo que é em excesso também não vai fazer bem, né? Então, o que eu gosto sempre de falar é o seguinte: o carboidrato, a gente, né, pode ter o consumo, isso vai depender de várias questões, só que a gente não tem que ver carboidrato como sendo o vilão da vez. Né? Porque as pessoas, elas estão muito preocupadas hoje com a questão do carboidrato, e se você comer, por exemplo, uma batata doce, o pessoal já fica: nossa, tá comendo batata doce, tem carboidrato. Não é bem assim. Então tudo depende de momento, de estratégia, né? Se você quer uma estratégia legal para sua performance, como é que vai ser seu treinamento, quando que vai ser sua prova, isso tudo a gente vai bolando estratégia. Então, o que eu gosto sempre de colocar na mesa para as pessoas: não olhem com carboidrato com um cara ruim, ele não é ruim, só o excesso do carboidrato que é ruim. Né, o excesso, a quantidade excessiva, a qualidade do carboidrato, a gente tem que pensar nisso também. Né? Então, quando a gente trabalha com low carb, a gente também tem que desmistificar esse mito de que o carboidrato também é um monstro da vez. Né? Low carb é apenas uma estratégia, né? E para emagrecimento é a melhor. Para atividade física vem se revelando também otimizar muito a performance esportiva, e é essa proposta que a gente está trazendo, tá? Como se tem pouco material em português, pouca experiência na prática, tanto de profissionais de nutrição quanto de atletas, e é justamente isso que a gente está juntando para auxiliar muitas pessoas a otimizar a performance, a prevenir doenças, a melhorar, enfim, a saúde como um todo. A Patrícia disse que está tentando melhorar esse conceito de carbofóbica. Eu passei por isso, tá? Quando eu descobri também a sobre a alimentação, eu acho que eu passei uns 4 meses na cetogênica, sem exceção alguma. E depois eu fui vendo que não precisava, né? O carboidrato não é o vilão assim, ele não é tão essencial e pode ser muito bem usado estrategicamente, tá? Everton, carboidratos industrializados teria que ser 0 na dieta. Os naturais, de preferência. pode até quanto? Esse é muito individual, né? Então, essa questão, né, da quantidade é muito individual. Mas dentro de uma estratégia low carb, ela vai, né, que eu costumo dizer, de 5 gramas até umas 150, assim, está explodindo de carboidrato, mas uma média legal seria uns 80 gramas. Mas esses são cálculos que a gente faz, então isso é uma coisa que depende muito da estratégia que a gente vai passar para o paciente. Mas de uma forma geral, você tendo uma alimentação natural, né, que tenha alimentos de verdade, né, enfim, é só se preocupar mesmo assim, não vai comer 2 batatas, né? Come um pedaço com salada, enfim, mas de uma forma geral,
essa quantidade, ela vai muito do bom senso. Agora, se você quer uma estratégia para você, aí é necessário procurar o profissional para poder estar traçando essa estratégia dentro do que é o seu objetivo. Para a saúde como um todo, eu não vejo tanta necessidade de estar contando carboidrato. Né? Deixa fluir, prioriza alimentos da natureza. Também não. Evita o excesso, né? Como a gente já sabe, alguns grupos que têm maior quantidade de carboidrato, é só evitar esse excesso, mas não precisa ficar restringindo tanto, né? Há 10 anos não consegui eliminar peso, agora eu faço low carb, há 4 meses já eliminei 8,5. Legal. Excelente. Carboidrato industrializado tem que ser 0. Zero, de preferência. Tudo que é industrializado. Priorizar sempre alimentos da natureza, né? Emerson é corredor, né? Isso eu não lembro agora. E o marido de Letícia, triatleta, low carb, como é que está sendo a preparação dele? Então, agora nós estamos fazendo a cetogênica, né? Porque agora ele está assim, na reta final. Então, além do treinamento, que está sendo um treinamento mais intenso agora, nós intensificamos a dieta. Ele ainda tem uma resistência com o jejum, mas por medo, né? Aquele dia que ele assistiu a nossa live, ele ficou menos medroso. Ele ficou meio assim, mas tô tentando que ele pelo menos inicie com jejuns mais curtos nos treinamentos dele. Mas o foco agora é a dieta cetogênica, até para que ele dê uma secada, para ficar um pouco mais leve, para fazer a prova mais tranquilo também. Bacana. Falar aqui, Patrícia fez a pergunta. André, você ainda come farinha de trigo esporadicamente? Veja, a gente também não fica tão noiado. Quando é uma exceção, não vai ser problema nunca. Mas exceção tem que ser exceção. Eu não lembro a última vez que eu comi, não, tá? Mas também não vou dizer que nunca mais eu vou comer. Tudo que é uma exceção que vale a pena, tá? Não vou dizer também nunca mais eu vou comer açúcar. Não, açúcar faz muito mal. O glúten está associado a vários problemas, tá? Mas a exceção tem que ser exceção, né? Quando a gente tem a consciência sobre a alimentação, as coisas ficam bem mais fáceis. É aquela coisa, né? Será que o crime compensa, né? Eu falo porque, né, vou colocar o meu exemplo, né? Ontem a gente saiu, aí a gente resolveu comer uma pizza, assim, vamos despedir, né? Mas assim, hoje eu acordei com dor no estômago, passando mal, então eu falei assim, cara, esse crime não compensa, porque o resultado depois é muito ruim. Então, pra gente que já tá nesse processo de fazer uma dieta mais natural possível, quando a gente entra com alguma coisa que envenena o nosso organismo, realmente no outro dia o negócio não tá bom não. Então, assim, as exceções existem, mas a gente tem que pensar muito se vale a pena ou não, né? Porque realmente o passar mal depois é muito ruim. Oi? Em outubro do ano passado eu fiz aniversário de casamento e eu fiz questão de postar no Instagram, tá? Comi uma torta, saí com minha esposa, no jantar da sobremesa a gente pediu uma torta. E eu não escondo, tá? Não escondo. Para fazer exceção, é claro, tem que ser exceção, tem que valer muito a pena, né? Você tem que ser planejado. Emerson, ainda não cortei o açúcar, não consigo cortar. Tem alguma dica? E tirando aos poucos. E assim, na verdade, vamos pensar no fumante, né? A pessoa ela fuma. Existem duas estratégias, né? Ou você vai tirando aos poucos, ou você corta de uma vez, né? Então você tem que ver qual que é a sua solução aí. Uma dica, né? Ir tirando o açúcar e inserindo, às vezes, o adoçante. Mesmo sendo o adoçante, o consumo tem que ser baixo, porque, querendo ou não, você vai ter um estímulo aí, mesmo você utilizando o adoçante. Então, eu gosto sempre de falar o seguinte: tira de uma vez, né? Já que é para cortar, corta de uma vez. E isso é adaptação. Então você vai adaptando o seu paladar, que é o principal, é fazer adaptações. E açúcar não é bom para ninguém,
né? Então, se você puder tirar de uma vez, é a melhor coisa. E aí você vê também por você. Tem gente que gosta de ir tirando aos poucos, né? Tem gente que vai fazendo a gradual. Mas para açúcar, eu prefiro que a pessoa corte de uma vez. Comigo só funcionou cortando de uma vez. Parei, pronto, nunca mais. E o açúcar é viciante, né? Existe a dependência química, né? A gente consome, por exemplo, muito açúcar, que estimula muito a dopamina, que está associada à sensação de bem-estar, de prazer. A insulina aumenta, quando a insulina baixa, a sensação da dopamina diminui e vem a fome de novo e a vontade de comer o doce para ter esse estímulo novamente. E fica um ciclo vicioso, né? Isso tem artigos provando isso, tá? Essa dependência química. Então, no meu caso, foi de vez. E diminuindo o consumo do açúcar, a gente ainda fica sentindo um sabor doce, fica procurando aquele... Não funciona. Corta de uma vez e persiste. Depois de 2 semanas, 3 semanas, você vai ver que essa vontade de doce some. Às vezes até menos. Exato. Às vezes até menos. No bolso. Vamos lá. Comigo, por exemplo, quando eu tinha vontade de comer doce, eu comia algo que eu tinha muito prazer. Castanhas, queijo. Então eu estava sentindo prazer só que com outro grupo, tá? E persistindo assim comigo funcionou. Sobremesa mesmo hoje, depois do almoço, eu tomei um café com queijo mussarela. Pronto. Uma pergunta, Nutri, sobre frutas, alguma recomendação? Depende. Depende, né? Depende de várias coisas. Dê preferência para as frutas que têm menos frutose, né? Então, coco, o abacate, até as oleaginosas. Mas, assim, às vezes, isso depende muito. Então, se você for, por exemplo, diabético, eu não vou indicar que você, por exemplo, coma uma banana ou coma uma laranja. Mas, se você não tem problemas metabólicos ou seja diabético, enfim... Por que às vezes não comer uma fruta? Eu acho que entrar com a fruta como se ela fosse uma sobremesa, e por ela ser uma sobremesa, você também não deve exagerar. Então, tudo vai depender do seu estado, né? Então, eu sou praticante de atividade física intensa, posso comer uma banana, posso comer uma laranja, né? Por que não? Mas tudo dentro de quantidades. Agora, sempre dê a preferência para as frutas que têm menos carboidrato, né? E as frutas que têm menos carboidrato, elas são tão deliciosas quanto, e, enfim, isso é uma coisa muito individual também. Então, fruta, ela entra como um contexto da alimentação low carb e dentro da sua estratégia. Se você não teve consumo nenhum de carboidrato durante o seu dia, uma banana ou uma laranja ou uma maçã não vai tirar você da sua cetose ou do seu low carb, por exemplo. Perfeito. É a mesma recomendação que eu faço quando alguém me pede alguma dica, algum conselho. Se for para comer fruta, que seja na sobremesa, né? Uma fruta não tem problema nenhum. E é isso, o tempo tá passando. Deixa eu ver aqui, já faz quase 50 minutos que a gente tá na live. O negócio passou rápido. Passou rápido. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos lá. Mas eu queria só falar que a gente começou a falar da nossa proposta, né, de trazer essa experiência que a gente tem de low carb com atletas. A gente está formando um grupo. Há um tempo eu fiz uma pequena enquete, tá? E alguns atletas responderam de maneira muito positiva, que tem muito desejo de entrar no mundo da low carb, mas tem segurança, mas quando tiver um acompanhamento de pessoas experientes, como a gente está propondo esse programa de 12 semanas, e tem muito interesse de atletas, e o foco seria profissionais e atletas também, tá? Você disse que quer falar alguma coisa? Bom, o que eu quero falar é que vai ser um programa muito legal, né, André? Porque a gente tem uma experiência prática, que é a sua experiência, e a minha experiência na prática com atletas, que tem dado resultados assim sensacionais. E a gente vê, né, por hoje, o Lucas, a Ana Cláudia, o Gato, o meu marido, que realmente é uma estratégia que funciona. A Maria está tendo excelentes resultados também. Pois é, né? Então, ou seja, a gente vem tendo resultados
muito bacanas com esses atletas e eles passam os feedbacks assim sensacionais para a gente, né? Então, quando a gente tem esse feedback positivo, né? E na verdade eu só tive feedbacks positivos de todos os atletas que eu acompanho, independente se eles ganham o pódio ou não, eu acho que esse vai ser um programa especial, né? Nós vamos desmistificar essa questão do carboidrato, tirar esse medo que os atletas têm de fazer atividade física sem alimentação, por exemplo, no jejum, porque isso tudo é mito, isso tudo é coisa que a mídia colocou na nossa cabeça e, enfim, vai ser um programa muito legal, né? Eu posso te garantir que nós dois, como profissionais, né, André, e que temos práticas esportivas também, porque você pratica, eu pratico e nós praticamos a dieta, é sensacional. Vai ser um programa bem legal. Vai em breve, muito em breve, a gente vai compartilhar mais informações, mas o que a gente está pensando de um modo geral fazer um programa de 12 semanas dividido em 3 fases. Na primeira fase, focada no processo de adaptação do atleta para low carb. Na segunda fase, potencializar essa adaptação já para o ganho de performance. E na terceira fase, trabalhar a periodização. Tá? Que é que eu faço comigo como atleta e venho repassando isso para outros atletas. E o desempenho tem sido muito bacana. Para quem tiver interesse mais no programa, que a gente está já bem avançado, fala comigo ou com Letícia, tá? Essa mensagem que eu queria passar. Tem perguntas aqui para você, Letícia? Sim. Consegue ler, Letícia? Você conhece algum Nutri de Brasília que trabalha com atletas low carb? Olha, não conheço, porém eu estarei indo a Brasília. Estou fechando uma parceria para ir a Brasília fazer os atendimentos lá. Ainda não finalizei a data, mas eu não conheço. Agora eu não conheço. E Florianópolis também? Também não. Lela... Que trabalhe com estratégia low carb para atletas, vou ser bem sincera, eu não conheço nenhum profissional. Em Belo Horizonte? Belo Horizonte, semana que vem estou indo a BH. Então, quem quiser passar em consulta comigo, só me chamar que eu tenho algumas vagas ainda disponíveis. Então, Belo Horizonte, na quinta-feira estou indo para Belo Horizonte. Lela tá falando, fez 5 e 10 quilômetros em jejum e deu super certo. Vê a sequência como funciona. Lela, eu já compartilhei aqui, eu corri 10 quilômetros com 24 horas de jejum. Fiz em 39 minutos. Corri 2 maratonas, as 2 últimas maratonas, com 14 horas de jejum, a última terminei em 3 horas e 10. Corri a meia maratona de Vitória do Espírito Santo ano passado, em jejum, em 1 hora e 24. Então, nesse processo de adaptação, a gente consegue otimizar a performance, sim. Não quer dizer que o jejum seja melhor ou seja pior, tá? Para quem está adaptado, não tem absolutamente nenhum risco, tá? Perde o medo. Esse grupo que a gente está fechando esse programa vai ser bom, porque a gente vai reunir pessoas que vai estar focadas nesse mesmo objetivo. Então a gente vai compartilhar os resultados, a gente vai enxergar as mesmas possibilidades, a gente vai estar inserido num contexto onde todo mundo vai ver as possibilidades de trabalhar o que realmente funciona, né? João Sérgio, em Recife. Letícia vem para Recife também, né? Vou para Recife em agosto. Recife estarei em agosto. Ainda não abri a agenda, mas agosto eu tô no Recife. Se eu não me engano, provavelmente dia 8 de agosto eu tô indo para o Recife. Mas eu vou disponibilizar depois a data direitinho para todo mundo. 8 de agosto, se eu não me engano, é a data dos 100 km do frio. Que eu corri os 100 km também. Não foi em jejum, mas foi low carb, tá? É isso. Tem mais alguma pergunta, rapaziada? Se não tiver, Letícia, mais uma vez, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Fale alguma coisa. Tá, André, eu só quero agradecer, né, você pela oportunidade da gente estar falando. O café acabou. E por essa oportunidade, né, da gente estar montando esse programa, porque realmente é um público que
está um pouco, né, carente de profissionais que realmente atuem e que realmente vá dar uma segurança para esses atletas de que esse conceito da alimentação só vai trazer benefícios, né? Então, é uma oportunidade muito legal, sempre as nossas lives, né? O pessoal depois comenta comigo, que foi muito bacana. E, então, é só agradecer mesmo e dizer que estamos juntos, né? Olha, Everton confirmou aqui, é dia 5/8, 100 km. Já corri 100 km 3 vezes. Os 2 primeiros anos corri 100 km e o terceiro ano foi ano passado, corri dupla com a Irla, a gente foi campeão. Eu corri 50 km, ela 50. E é isso, é essa experiência como low carb que eu quero trazer, tá? Os meus melhores tempos, minhas melhores performances, a questão da recuperação. Eu não consumo nenhum suplemento, tá? Tem tido com low carb. E é isso que eu venho repassando e com a ajuda de Letícia o negócio vai ficar melhor ainda. O problema é a segurança em relação à informação. João, porque a gente ainda não trabalhou junto, mas as pessoas que já fizeram o trabalho comigo tiveram coisa que nem foi uma delas. Eu acho que 80% do conteúdo que eu compartilho, Jorge é outro, tá, que fez o trabalho comigo, 80% do conteúdo que eu compartilho é com um artigo científico, né, com evidência científica. Tá? Eu passo todas as referências. A internet caiu, foi isso? Vocês estão me vendo? Ou é de Letícia? Acho que foi a Letícia que caiu, né? Eu compartilho. Jorge está aqui para falar da experiência dele. Eu compartilho 80% do conteúdo que eu compartilho é baseado em artigos científicos, os outros 20% é baseado na minha experiência, tá? Eu não prego verdade, eu mostro os artigos, eu compartilho da minha experiência, eu trago o caminho que foi mais fácil para mim e as duas alternativas e os atletas vão testando. Jorge Lisboa emagreceu já quanto, Jorge? Acho que um pouco mais de 10 quilos, né? Tá melhorando a performance esportiva também com alimentação de verdade, e, enfim. E a proposta tem sido essa, né? Essa, de compartilhar o que funciona, porque ainda existe uma crença muito forte de que carboidrato é essencial, tem muito treinador que diz que você precisa comer carboidrato para ter uma boa performance, e isso contradiz os estudos recentes, tá? Em relação a, principalmente, atividades de ultra resistência. Olha aí, Jorge, 11 quilos. Jorge participou de um dos grupos, feliz pra caramba com o Jorjão. Você acha que consegue me adaptar para correr uphill? Ed, absolutamente, Ed. Só que uphill acho que é agora em setembro, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo por e-mail, pelo Instagram. Ó, em período curto, assim, de até 8 semanas, eu não recomendo muito mudar o hábito alimentar, tá? Para essa uphill, eu não recomendaria. Mas quem sabe para a próxima. E se a gente otimiza a performance em provas de resistência, tá? Isso é fato. É fato, não tem o que discutir. E aí, Everton falando que emagreceu, pesava 58, emagreceu 5 quilos. Para emagrecimento é indiscutível, tá? Low carb é a melhor estratégia de longe, segundo a ciência. Que disser ao contrário, que prove, mas existem muitos estudos e eu já compartilhei no meu Instagram, compartilhei no blog os artigos, tá? E a live vai encerrar, tô vendo aqui a mensagem em pouco menos de 2 minutos. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Como eu falei, Letícia e eu, a gente tá fechando já um programa para trabalhar com atletas, focado no período de 12 semanas, para quem quer otimizar a performance, principalmente em atividades de ultra resistência, com low carb e com paleo. Quem tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com ela, mas acho que essa semana ainda a gente dá mais informações, tá bom? Galera, muito obrigado, boa noite, até a próxima.